Bem, gente, vamos lá. Aula 9 do sexto ano. Figuras geométricas planas, tá? Vamos voltar para a geometria. Então vamos prosseguir lá. Capítulo 5, agora na página 120. Tudo bem? Figuras geométricas planas. Bom, no estudo da geometria plana, alguns conceitos são aceitos sem precisar provar eles. Tá? Esses conceitos são chamados de primitivos ou axiomas. E é aceito sem a necessidade de demonstração. Tá? Então a gente simplesmente acredita neles. A gente não tem que explicar o porquê que eles existem. Tá? Eles simplesmente estão ali, eles existem. E quem que são essas definições, né? Esses conceitos? O conceito de ponto, de reta e de plano. Tá? E esses conceitos aqui, esses três conceitos, é o que basicamente forma a base de toda a geometria que nós conhecemos e estudamos no colégio. Tá? Isso aqui é muito importante você entender o que são essas três coisinhas. Tudo bem? Então vamos lá. Ponto. O ponto ele é representado na geometria por letras maiúsculas e é definido por Euclides como algo que não possui partes nem dimensões. Ou seja, ele é adimensional. Apenas uma posição no espaço. Tá? Aqui uma representação de um ponto. Ó. Temos um ponto. Aqui a nomenclatura dele, né, é o nosso A. Então, para vocês pensarem que o ponto ele não existe. Ele simplesmente é alguma coisa em um espaço. Não é uma localização. A gente não tem como dar uma forma física para ele. Por isso que a gente fala que ele não tem largura, nem espessura, nem altura. Ele é simplesmente um ponto exato em um determinado lugar. Tudo bem? A reta. A reta é formada por pontos unidos formando uma linha com comprimento infinito, mas sem largura, né? Porque a gente viu que o ponto não tem largura. Tá? A reta é infinita para os dois sentidos. Representamos uma reta na geometria por letras minúsculas. Tá? Por um ponto, são infinitas retas, como a gente pode ver aqui na imagem. Tem um ponto P e lá está passando infinitas retas. No caso aqui a gente pode contar quantas retas tem. Você tem que imaginar que aqui a gente pode passar infinitas retas, tá? Eu posso continuar riscando aqui quantas retas eu quiser. Agora, se a gente tiver dois pontos, eles vão determinar uma única reta. Tudo bem? Porque só vai passar uma única reta por esses dois pontos. Então aqui eu tenho o ponto A, ponto B, e aqui eu passei uma reta. A reta R. E a gente pode ver que a reta ela não vai ter fim. Cá, ó, mas no caso, como é uma figura, ela tem fim, tá? Mas imagina que a reta ela é infinita, ela continua para cá, ela continua para cá. Ela é infinita, seus dois sentidos. Tudo bem? Bom, além da reta, nós também temos o segmento de reta e a semirreta. Tá? Vou explicar aqui cada um deles, ó. Segmento de reta, ela é finita, sendo definida por uma parte da reta, o qual está delimitada por dois pontos. Assim, ela possui um início e um fim. Olha no exemplo aqui, ó. Aqui é uma reta normal, a reta representada como no exemplo anterior. A gente tem o ponto A e o B, ela continua aqui, ó, a setinha indicando, ela continua infinitamente para cá e continua infinitamente para este outro lado. Tudo bem? A representação de uma reta ela pode ser feita dessa maneira aqui. Ó. Escreve os pontos por onde ela passa. E aqui em cima dele, ó, se você for notar, a gente tem o mesmo símbolo aqui, ó, com essas setinhas apontando, ligadas por um risco. O livro de vocês tem esses símbolos aqui. Se você for olhar mais de perto, lá tem. Tá? Se eu não me engano, está na página 122. Tudo bem? Semirreta. Ela possui uma origem agora. Ela vai ter um início. Tá? Mas ela é limitada em outro sentido. Ela não vai ter limite. Ela é ilimitada. Isso é, ela possui início, mas não tem fim. Olha só. Segmento de reta. Aqui tem um ponto. Aqui tem outro ponto. E tem um pedaço da reta aqui no meio. Ó.
ela não continua para cá e nem para cá. Ela só vai ter esse pedacinho. Agora, a semi-reta, ela vai ter um início aqui no A, ela vai até o B, mas ela continua infinitamente. Ela não para, tá bom? Aqui tem o símbolo deles, ó. A, B, que é por onde a reta passa, e aqui tem uma seta indicando para onde está o sentido, ó. Começa em A, inicia em A, e vai para B, infinitamente. Quando a gente tem aqui um segmento de reta, é simplesmente uma barra sem as setinhas. Tá vendo? É delimitado entre o ponto A e B. Tá bom? Aqui são as outras maneiras que a gente tem de formar as retas, segmento de reta e a semi-reta. Tá bem? Plano. O que é um plano? O plano é formado por uma superfície que vai conter todos os pontos e retas. Ele vai possuir duas dimensões, que é o comprimento e a largura. Tá bom? É representado na geometria por letras do alfabeto grego. No caso aqui a gente tem um alfa. Tudo bem? Essa superfície que se formam as figuras geométricas. Então, ó, quadrado, triângulo, retângulo, círculo, todas as figuras que só têm duas dimensões, largura e comprimento, é formada num plano, diferente das figuras geométricas espaciais, que elas têm alturas daí. Aí elas são formadas no espaço. Mas como nós estamos estudando as figuras geométricas planas, elas vão ser todas montadas em um plano. Tá? Isso aqui, gente, é só uma representação. O plano ele também não vai ter fim, tá? Ele não tem limite, igual aqui está aparecendo. Mas isso aqui é infinito, ok? Tudo bem? Isso aqui, ó, não tem limite, tá? Isso aqui é só para representar o que é um plano. Tá bom? Vamos para os ângulos agora. Né? Ângulo é a região entre duas semi-retas que partem de uma mesma origem. Podemos dizer ainda que um ângulo é a medida da abertura dessas duas semi-retas, que partem da mesma origem. Aqui a gente tem a origem, ó, sai uma semi-reta para cá, a outra semi-reta para cá. Entre essas duas semi-retas, ó, a gente vai ter um espaço. E esse espaço aqui é o que a gente vai chamar de ângulo. Ok? Tudo bem? Classificação dos ângulos, tá? Os ângulos vão ser classificados de acordo com a sua medida. Olha só. A primeira medida que a gente tem aqui, ó, são os ângulos agudos. O ângulo agudo ele vai medir menos 90 graus. Então, qualquer ângulo que você tem formado aqui é menor que 90 graus, ele vai ser um ângulo agudo. No exemplo aqui, eu coloquei o ângulo de 40 graus. Um ângulo reto. O ângulo reto ele vai medir exatamente 90. Nada mais, nada menos. Ele vai ter o valor de 90. Então, tá aqui, ó. E o símbolo do ângulo reto é esse quadradinho aqui, com uma bolinha no meio. Então, sempre que você vê isso em alguma figura, alguma imagem, quadradinho com um pontinho, isso significa que aquele ângulo é reto. Obtuso. Ângulos obtusos medem mais que 90 graus. Bem? Então aqui, ó, no caso, o 145. Mas ele tem um limite, tá? Ele não pode passar o ângulo de 180. O obtuso ele é de 90 até o 180. Ele vai tentar nesse pedaço aqui. Por quê? Depois disso aqui, ó, a gente tem o raso. O raso ele vai medir exatamente 180. Como reto. Nada mais, nada menos. É 180 graus. Ele vai ser basicamente, ó, uma reta. Bom? Esses aqui são os ângulos mais importantes que a gente vai estudar com vocês. Certo? E eu falei medida de ângulo, né? Mas como a gente mede um ângulo? Bom, nós medimos o ângulo utilizando esse instrumento, o transferidor. Como a gente vai fazer isso? Se você tiver um transferidor aí, olha para ele, ó. Você vai notar que bem aqui no meinho dele, né, vai ter uma indicação.
ter um risquinho, tá bom? Esse risquinho aqui no meio do seu transferidor é aonde você vai pôr a origem do ângulo que você quer estudar, tá? Colocando a origem aqui e uma de suas semi-retas apontando aqui, ó, exatamente no ângulo 0, você vai conseguir medir o ângulo em relação à sua outra semi-reta. Então, faz aí um exemplo para você, ó. Faz uma reta, depois marca um ângulo qualquer aqui, ó. Marca uma outra semi-reta apontando para ele. Então você vai lá, depois, com o seu transferidor, bem na origem, que é onde eles se encontram, ó, onde as duas semi-retas se encontram. Você vai marcar aqui, ó, bem essa reta aqui, ó. Colocar o seu transferidor, vai observar onde foi parar a sua outra semi-reta que você desenhou. No caso que eu fiz aqui, ó, eu fiz um ângulo de 60 graus. Você pode fazer um ângulo aqui, aqui. Tudo vai depender do seu exemplo, da forma que você quer desenhar. Tá bom? Agora, já que você gostou de desenhar, você vai fazer essa tarefinha. Que legal. Agora vocês vão pegar um caderno, uma folha e vai montar os seguintes ângulos com o seu transferidor. Tudo bem? Caso daí você não tenha, né? Que você pode não ter, né? Obviamente. É todo mundo que tem um transferidor. Você vai fazer um ângulo aproximado, tá? Você vai olhar pelo menos no seu olhinho, no olhômetro, né? Que a gente gosta de falar. Então, observa esse transferidor aqui que eu mostrei como exemplo para vocês, tá? E tenta imaginar aonde que vai os ângulos que eu estou pedindo para vocês aqui. Vai olhar, ó, ele quer esse ângulo. Bom, se eu olhar no transferidor, então eu tenho que fazer a reta aqui no 0. O outro ângulo, ó, eu pedi... cadê? Ops, outro lado. Eu pedi o ângulo de 130. Bem, um ângulo de 130, então eu vou colocar uma reta aqui no 0. O 130 eu vou pôr mais ou menos aqui, ó. Vai ficar assim o meu ângulo. Tá vendo? Então, tentem fazer essas medidas de ângulos aí, tá? Uma tarefinha para vocês. Bom, como a gente já spoilou, era a última parte, né? Então, até a próxima, gente, e bons estudos!